Esta é uma paisagem que dentro de alguns meses será apagada para sempre. O rio Selvagem, que serpenteia lá no fundo do vale, deverá subir à cota de 170 metros, deixando submersos os últimos 16 quilómetros da centenária linha férrea do Tua. Os carris já foram levantados e a maior parte das estações demolida. Alguém fez e agora foi destruído. Já a estação de caminho ferro já não existe. Até botaram de noite para nós não vermos. Olha, onde está aquele moragalho, que é o termo onde foi tudo derrubado, era ali a estação. É com agonia que Arsénio Pinto olha para o que resta da velha linha do Tua, onde trabalhou quase 30 anos. A água que encherá a albufeira de 420 hectares não vai afogar apenas esse património. Apanham propriedades aqui e ali além, embora paguem, mas não pagam o justo valor. Tínhamos laranjeiras, oliveiras, videiras e semeámos de tudo, do feijão à batata, e nós ficamos sem os terrenos. Sobranceira ao Tua, Amieiro é a aldeia mais ribeirinha do troço do rio, que vai ser transformado em lago. A água vai ficar a escassos metros das casas do fundo do povo. Aqui não me chegará. Do alto dos mais de 80 anos que já viveu, Leonor não se conforma com a retirada do comboio que ocorreu há 8 anos e chegou a servir 34 aldeias. Era o com que se utilizava o povo, era dali do comboio, de Mirandela e do Tua e do Porto e por para fora. A gente estava habituada com ele. Aí muitas das vezes, agora já havia o relógio há muito tempo. Mas primeiro, quando não havia relógio nem nada, regulavam-se até pelo comboio. Mais do que um meio de transporte, o comboio é um símbolo do desenvolvimento que a região perdeu. Durante décadas, a maior parte dos homens da terra encontrou trabalho no caminho de ferro, tal como o marido de Leonor. Não arranjavam outra coisa. Onde é que havia de sair? Pôr para fora, para os pinheiros. Mais nada. Apesar de agora se dedicar à lavoura, António Teixeira foi um dos ferroviários que se reformou depois do comboio partir. E com ele viu desaparecer também os turistas que visitavam a região. Os estrangeiros nunca se sentavam. Ou na carruagem, nas janelas, a tirar fotografias. Ou nos barandins das carruagens e tudo mais. Eles eram daqui a Mirandela, eram sempre a tirar fotografias por aí acima. E depois da morte do comboio, a barragem foi encarada como uma inevitabilidade. Mal por mal que vale mais a barragem do que... Sempre terá algum turismo para aqui e compram para essas casas que estão esbarroladas para as arranjarem, mas para isso também era para arranjarem as estradas, que as estradas também não valem nada. Segundo dizem que vão agora pôr na barragem, que vão pôr um barco a apanhar aqui pessoal para levar para Mirandela e vai só até Brunheda ou qualquer coisa, de Brunheda depois vem o comboio que leva a gente. O turismo é visto como a tábua de salvação para estas terras envelhecidas e desertificadas. Como contrapartida da construção da barragem, está previsto um plano de mobilidade para a região, com participado em 10 milhões de euros pela EDP. A Douro Azul é a operadora que deverá explorar os circuitos de barco nos primeiros 20 quilómetros da barragem e os 33 quilómetros de transporte ferroviário que vai ser reativado até Mirandela. Uma solução vista com algum otimismo pelas pequenas unidades de turismo rural. Agora vêm muitos que também vêm para verem da linha. É a oportunidade que têm, única, agora. E acha que depois vêm mais ou menos, depois da barragem? Olha, isso já não posso dizer, mas eu espero que venha mais. Uma vez que vai ficar navegável, que venha mais gente. E no terreno, há já sinais de recuperação da via férrea nos 30 quilómetros que escaparam à água. Andamos a ter travessas novas e o lastro, que é a brita. E os carris, há um que arrancaram na linha que vai ficar submersa, trouxeram para aqui. Mário Ovelheiro é filho de ferroviário. Há 43 anos que vive na estação da Ribeirinha. Ver regressar o comboio à linha é um desejo que está prestes a ver concretizado. Isso é bonito. Vou bater palmas. O ideal era fazer a combinação de conjugar o turístico com o metro. Os horários, não é? Para servir que a toda a gente? A população toda. Porque agora estamos aqui isolados, não é? Não estamos para irmos para Aljó, é só em carro de praça. Não há autocarros, não há nada. Quem tem carro ainda safa, quem não tiver, já viu pagar sempre um táxi para ir para Alijó e tudo mais.
E antes passava aí o comboio, apanhavam aí o comboio, um para Mirandela e um para todo lado. Lá. A linha tem 120 e tal anos. Soube 2 mortes com comboio e carvão. Soube acidentes aqui nesta linha depois de falarem na barragem. O fantasma da barragem, que pairou durante anos, tornou-se realidade. Este imponente paredão de 108 metros começou a ser erguido há 5 anos na zona mais estreita do vale, já perto do Douro. Os próximos meses vão ser dedicados à conclusão da central elétrica projetada por Souto Moura. A entrada em funcionamento da barragem está prevista para 2017. Mesmo assim, há quem acredite que ainda é possível travá-la. A plataforma ambientalista Salvar o Tua enviou milhares de cartas à Unesco, alertando para o impacto que a barragem vai ter no Alto Douro Vinheteiro, classificado como Património da Humanidade. E quem aqui vive aposta que nada vai ser como antes. Vai ser mais prejudicial para a saúde, porque aqui havia muita nevoeiro e agora quando a barragem mais nevoeiro vai juntar. Mas essa umidade para a vinha não é boa, pois não? Não é boa para a vinha nem para o olival. O olival agora, nesta altura, se vem muita umidade, a azeitona não limpa em condições e vai mais para o chão antes do tempo. A natureza já não é igual. Já não é igual. Isto vai mudar. O rio, depois vai estragar, que os peixes, os animais já não vai ser igual. E esta obra, que nasceu envolta em polémica, continua a ser posta em causa. A barragem do Tua vai produzir 600 gigawatts de energia por ano, capaz de alimentar 200 mil habitações e permitir o reforço de 6% da produção hídrica nacional, garante a EDP, cerca de 0,1% do consumo total, dizem os opositores. O que, na sua opinião, não justifica um investimento que ultrapassa os 300 milhões de euros e muito menos o sacrifício de um valioso património ambiental e ferroviário. Quem aqui fica para contar passa a viver das memórias. Essas não foram roubadas, mas vão deixar saudade. Eu já não ligo nada. E eu fui ferroviário. Mas